Vamos falar de nova ordem mundial? Não, eu não estou falando de teoria da conspiração e muito menos de teoria de gratiluz, com todo respeito. Mas estou falando de um refundamento da ordem internacional. A ordem internacional vigente, a que a gente vive, né, as organizações internacionais, elas foram fundadas pós Segunda Guerra Mundial. E elas já estão em colapso já tem um tempinho, mas esse ano talvez seja o ano do colapso total. Justamente porque o governo americano, né, com o Trump, ele tende a ser um governo isolacionista, ultranacionalista e que vai praticamente se retirar de todas as organizações internacionais. Porém, tem um outro lado do mundo, que é conhecido como Sul Global e que tem como grande puxador desse mundo a China, que tem uma visão muito ao contrário do Trump. Para a China, por exemplo, é importante fortalecer os organismos internacionais. Que organismos internacionais são esses que eu estou falando? ONU, OMS, OIT, são vários organismos internacionais que cuidam de questões de trabalho, de saúde, de ordem em geral. E a China, por exemplo, é a favor da continuação desses organismos, porém com uma nova organização. Essa nova organização é diferente da organização de 1945, porque pós Segunda Guerra Mundial, todas as organizações internacionais foram organizadas de acordo com os vencedores da Segunda Guerra. Por isso que a gente vê, por exemplo, a China e a Rússia em todas elas. Mas, como a gente tem uma nova forma de ver o mundo, com novos países ascendendo, o Sul Global deixando de ser só periférico, se transformando em potências regionais, como Indonésia, China e o Brasil, que é a maior economia da América Latina, por exemplo, é preciso mudar as estruturas internas. É por isso que a China, por exemplo, defende que se mude a configuração da ONU internamente, o Brasil também defende, por exemplo, as questões da utilização de outras moedas além do dólar para transações comerciais. E aí, a gente está vivendo um momento que é bem complexo com essa coisa do Trump lá dando chute em tudo. E aí, o que vai começar a acontecer? Um famoso vácuo de poder. Como assim um vácuo de poder? Se você tem organizações internacionais e você começa a sair delas, elas vão continuar existindo. Elas podem enfraquecer momentaneamente, mas vai aparecer sempre alguma outra potência que vai falar assim, posso virar uma grande liderança dentro dessa ordem aqui. E não é à toa, por exemplo, que a China já liberou um comunicado hoje dizendo que vai dar todo o apoio possível para a Organização Mundial de Saúde, que a Organização Mundial de Saúde não vai ficar sozinha e não vai ter perdas econômicas com a saída dos Estados Unidos. Mesmo jeito que os especialistas disseram sobre o Acordo de Paris, que é até bom que os Estados Unidos saia, porque ele mais atrapalha do que ajuda nas questões climáticas. E agora a gente tem que ficar com aquele olhinho vivo na ONU, né? Porque o Trump, ele sempre falou que queria sair da ONU, queria sair da ONU. Só que a ONU, ela tem uma questão, o Conselho de Segurança. E qual é a questão do Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança, ele é o único órgão da ONU que tem o poder de xerife, de polícia. Ele pode perfeitamente chamar forças armadas de vários países, isso está na Carta da ONU, tá? E criar um exército, que a gente chama de forças de paz da ONU, mas de forças de paz não tem nada, porque é um bando de exército armado cuidado por algum país. E a gente não tem conseguido usar essa força de paz da ONU em vários momentos, como em Gaza, porque quem é que veta tudo? Estados Unidos. E aí você pensa, o Trump vai sair da ONU. Se o Trump sair da ONU, quem vai tomar conta do Conselho de Segurança? China e Rússia. Imagina a China e Rússia se organizando internacionalmente para criar vários exércitos de vários países como força de paz para resolver problemas entre estados. Obviamente o Trump sabe que nesse caso é meio complicado sair da ONU. Mas para quem está achando que a Rússia e a China estão preocupadas com as últimas medidas do Trump, hoje, inclusive, teve uma reunião entre o Putin e o Xi, hoje, dia 21. E essa reunião, eu só vou botar aqui para vocês darem uma olhada como foi o finalzinho dela. A cara de preocupação nenhuma de quem sabe que vai assumir o vácuo de poder que o Trump vai deixar no cenário internacional se ele continuar com essa visão ultra isolacionista e expansionista.